Na semana passada, o Ministério A Voz da Profecia divulgou o nome do seu novo orador. Na verdade, ele já é bem conhecido dos telespectadores da Novo Tempo por conta do programa Além dos Fatos. É o pastor Gilson Brito. E nesta semana eu fui conhecer um pouco mais da história dele. Claro, contou um pouco sobre as suas expectativas para esse importante ministério que já existe desde 1943. Natural de Vitória da Conquista, no sul da Bahia. Pastor há 30 anos e agora com um novo desafio, ser o orador da Voz da Profecia. A gente está falando do pastor Gilson Brito, que está aqui com a gente no Revista Novo Tempo. E a gente quer saber um pouco do que muda na vida do senhor nesse novo ministério. Patrícia, eu diria que assim, já tive a oportunidade de trabalhar em funções diferentes dentro do ministério pastoral, não é? Cuidei de igrejas muitos anos, a maior parte do tempo, inclusive, cuidando de igrejas, lidando diretamente com a comunidade, não é? Com a irmandade. Trabalhei também em outras funções, como função administrativa dentro da igreja. Trabalhei na área educacional da igreja, em 2 instituições de educação da nossa igreja. E estou aqui na Novo Tempo há 4 anos. Então, a grande mudança foi vir para Novo Tempo e começar a pregar na TV, no rádio, algo que eu não tinha experiência nenhuma. Mas, ainda que na Voz da Profecia o trabalho seja semelhante, mas a grande mudança é o peso do nome A Voz da Profecia. Não é? Quem é Gilson Correia Brito? Eu acho que eu sou muito simples e transparente, autêntico, não é? Eu gosto de ser o que sou, de não disfarçar, de não esconder. Eu sou uma pessoa muito alegre, em alguns momentos bem extrovertida, sorridente, mas eu sou tenho um certo contraste também, porque eu sou também muito emotivo, né? Às vezes me sinto um pouco tímido, um pouco retraído. Tem hora que eu estou bem falante, tem hora que eu estou mais quieto. Eu acho que eu puxei a minha mãe, a gente é emoção à flor da pele, né? Então, ou a gente está rindo ou está chorando. Eu soube que essa é a realização de um sonho que o senhor teve lá quando era menino. Conta um pouquinho para a gente essa história. O pastor Conrad foi à Vitória da Conquista, a minha cidade, com o quarteto Arautos do Rei. E foi um culto extremamente inspirador, sabe? E eu me senti muito tocado naquele culto. Como eu já gostava de ouvir o pastor Rabelo, agora conhecendo o pastor Conrad, conhecendo pessoalmente o quarteto da Voz da Profecia, aí eu me empolguei tanto com isso, para você ter ideia, eu pregava imitando o Rabelo, o Conrad, e pregava dentro de casa, lá dentro do quarto, às vezes até sozinho dentro do quarto. Eu pegava um cabo de vassoura, subia numa cadeira, porque eu era pequenininho, sou pequeno até hoje, mas cresci um pouco mais, né? Então eu me lembro que às vezes eu ficava meio constrangido diante dos meus pais, meus irmãos, aí eu entrava no quarto, fechava a porta, subia numa cadeira e com um cabo de vassoura eu ficava imitando o pastor Rabelo, o pastor Conrad, e no final eu chamava o quarteto, né, para cantar e tudo. Olha só, coisa de menino, né? Bom, 4 anos atrás, quando meu pai estava chegando aqui na Novo Tempo, ele foi chamado para ser o apresentador do Além dos Fatos, e evangelista da Novo Tempo. E ele ia começar no mês seguinte, ele estava super ansioso e tal, e a gente estava de férias na Bahia. Aí, no meio da conversa, eu disse pai, já pensou se o orador da Voz da Profecia não pode ir um final de semana e você acaba indo no lugar dele com arautos? A gente começou a rir, né? Tipo, o que você tá falando? E aí eu continuei, eu tava assistindo televisão, ele também, continuei assistindo televisão, ele aqui do meu lado. Aí, não passou muito tempo que eu olho do meu lado, tava em prantos, chorando muito. Falei, pai, o que aconteceu? Aí ele me contou a história que eu não sabia e que eu falei que isso podia acontecer talvez em algum momento aí dos próximos anos, e aquilo emocionou muito ele, né? Que foi uma coisa que ele sonhou muito. E aí, anos se passaram, né? E essa semana passada agora, ele já sabia que ele estava sendo cogitado para a Voz da Profecia. E a gente estava indo para São Paulo, ele precisou me levar lá, a gente estava conversando, né? A gente conversa muito. E eu falei, pai, você lembra daquele dia nas férias, anos atrás e tal? Ele já não lembrava mais daquela história, eu repeti, contei tudo de novo. E aí continuei, estava mexendo no celular, continuei mexendo no celular, nem lembrei, né, que ele é super sensível. Quando eu olho para o lado de novo,
chorando. Eu falei, pai. Aí ele falou, cuidado, filha, com o que você sonha, que Deus te dá. Eu achei aquilo tão bonito, sabe? Foi realmente a realização de um sonho de muitos anos atrás, né? Ficou perdido aí no tempo, mas que Deus viu, que Deus ouviu. De alguma maneira, o senhor acha que foi escolhido por Deus para esse ministério especificamente? Eu fico feliz porque eu acredito que hoje eu assumo essa função, mas sabe, honestamente falando, sem vaidade, assim, sem assim, o sentimento de que eu seja melhor do que ninguém, sabe? Então eu louvo a Deus por isso. Talvez se eu viesse para a Voz da Profecia anos atrás, poderia não ser assim, né? Então Deus tem o tempo dele. E Ele sabe que, assim, o meu maior anseio é de realmente não falhar, né? Meu maior desejo é não decepcionar a igreja, né? E eu espero que pela graça do Senhor Ele me guarde, me oriente, me dê sabedoria a mim, ao quarteto, para que a Voz da Profecia siga cumprindo sua missão da forma mais digna, mais bonita possível. Como o pastor Gilson estava conosco, fazendo um grande trabalho, um homem muito espiritual, de uma bonita família, e ele já havia viajado com Arautos do Rei algumas vezes, e o trabalho foi muito bem realizado, muito bem feito. Nós não tínhamos dúvidas de que nós tínhamos já um plano com o pastor Gilson. Na verdade, Deus já tinha um plano com o pastor Gilson. E acreditamos que ele fará também um grande trabalho agora na frente da equipe da Voz da Profecia. E acreditamos que essa nova fase da equipe da Voz da Profecia, tendo o pastor Gilson como orador, vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Para mim foi uma honra, um privilégio muito grande. Eu fiquei muito feliz. Imagina só ser esposa do pastor, que vai ser o orador da Voz da Profecia. Isso aí é um privilégio muito grande que Deus está nos dando. Mas, a princípio, eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu falei, isso significa que ele vai viajar muito e eu vou ficar muito tempo sozinha. Mas, depois de muito pensar, muito avaliar, Deus me consolou e disse, não, filha, eu vou cuidar de você, não se preocupe com isso. E isso me confortou muito. Eu oro todas as madrugadas por ele, oro intensamente, mas agora com essa nova função que ele vai ter, eu vou orar mais ainda para que Deus possa abençoá-lo e que ele possa ser um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. E eu sei que vai ser um desafio também, até porque quem conhece meu pai sabe que ele é uma pessoa extremamente de família, ele ama estar perto da família, ele ama também estar em casa, ele é bem caseiro. Então eu sei que esses são os desafios para ele, de ter que viajar mais, de ter que estar longe da família. Mas é uma bênção, você merece. Sempre foi um ótimo pai, uma pessoa super admirável, né? Que tem um contato íntimo com Deus, né? Que é o mais importante. Em breve, a TV Novo Tempo vai passar por uma série de mudanças e a gente quer saber como é que fica a Voz da Profecia e o Está Escrito. Voz da Profecia e Está Escrito agora ficarão separados, 2 programas separados. E isso é uma indicação muito positiva de que a Rede Novo Tempo está crescendo. Graças a Deus, né? O Senhor tem abençoado muito esse ministério. Então, o programa Está Escrito, ele vai voltar à grade da Novo Tempo a partir de julho, né? 2 programas semanais. E a partir de julho também a gente vai ter o programa na TV com o nome A Voz da Profecia. Além de seguir com os programas de rádio. Porque a Voz da Profecia, como já disse, começa no rádio, né? E nós apresentamos mais de 200 programas de rádio por ano na Rádio Novo Tempo. Eu sinto que eu prego com meu coração, né? Então o que primeiro me toca é Cristo, é a cruz de Cristo, é o conhecimento de que de fato Deus não nos deixou à mercê das nossas escolhas erradas, mas Ele enviou Seu Filho para morrer por nós. Eu creio de todo o meu coração que Jesus voltará e isso me encanta na Voz da Profecia.